E aí galera, aqui quem falou é o Bulor Pedro e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bem, se alguém se lembra daquela minha antiga série de vídeos falando o alien mais fraco pro mais forte de certa categoria de aliens de Ben 10, esquece aquela série. Eu tirei todos os vídeos do ar, pois naquela série eu não fazia uma análise ao todo dos alienígenas. Eu só pegava certo alienígena e colocava na posição que eu achava que era certo. Ou seja, eu tirei todos aqueles vídeos do ar por esse motivo, por falta de análise. E além que vários deles estavam errados, então eu tirei todos do ar. Menos o do Monstros Galácticos, aquele é o único que eu deixei do ar. Mas enfim, mesmo tendo tirado esses vídeos do ar, eu pensei em reutilizar a ideia daqueles vídeos de falar o alien mais fraco para o mais forte de certa categoria de aliens de Ben 10 para fazer uma nova série, onde dessa vez sim eu vou fazer uma análise completa dos aliens do mais fraco para o mais forte, analisando seus feitos e confirmações de diretores sobre coisas que eles podem fazer. E por isso que hoje, para começar essa série, eu vou falar do tema que eu achava mais interessante daquela minha antiga série, que era o alien mais fraco pro mais forte dos aliens do Kevin. Eu acho os aliens do Kevin interessante de se analisar, pois eles são híbridos mutantes dos alienígenas do Omnitrix, o que deixa de certa forma uma dúvida no ar do que eles são híbridos, tipo, o Quadrisoul é um híbrido de um Tetramente com algum alienígena não nos apresentado, o que dá de certa forma um ar de interesse neles. E bom, e por isso que hoje o alien mais fraco pro mais forte dos aliens do Kevin, na verdade do Antitrix, porque a gente não vai contar só transformações do Kevin. Mas enfim, eu tenho que deixar alguns avisos antes de falar da lista. O primeiro aviso é que nós contaremos aqui como se fosse tipo um alien lutando contra os outros. É como se, por exemplo, eu fosse classificar a posição do Chama. Se ele tivesse vantagem sobre dois alienígenas de 9, ele estaria duas posições acima, mas se ele não tivesse vantagem sobre os outros, ele estaria abaixo desses outros que ele não possui vantagem. Ou seja, como se fosse basicamente isso, além, é claro, de uma análise ao todo de seus feitos que fariam com que ele não tivesse vantagem sobre os outros alienígenas, mas que ele tivesse vantagem sobre os outros dois. Também tenho que deixar aqui claro que aqui nós só contaremos alienígenas, entre aspas, normais do Antitrix. Ou seja, nós não contaremos amálgamas como por exemplo o Monstro Kevin 2 e o Anti-Vilgax. Essas três transformações são amálgamas dos alienígenas entre aspas normais do Antitrix. Nós só contaremos os alienígenas que não são amálgamas, ou seja, os 11 alienígenas transformados pelo Kevin, os alienígenas transformados por Vilgax e também os alienígenas transformados por versões alternativas do Kevin, que no caso foi o Enormous Raptor transformado pelo seu futuro alternativo lá em Ben 10.010. Ou seja, só esse que nós contaremos, nós não contaremos amálgamas. Então, deixado tudo claro, vamos começar com o vídeo. Já começando a lista, em 13º lugar, sendo o alienígena mais fraco do Antitrix ao todo, está o Mariposa. O Mariposa, ele está nessa posição, pois ele é basicamente um insectoide, só que com outro design. Pois temos que lembrar que os aliens do Kevin mantêm os mesmos poderes e fraquezas que as transformações do bem. Alguns casos é só mudança de design, outros ganham poderes a mais. E esse é o caso do Mariposa, ele só é um insectoide com mudança de design. A única diferença dele por insectoide, além do design, é que ele dispara suas gosmas pelas mãos e não pelos buracos acima do peito, sabe-se lá o que é aquilo, né? Mas enfim, isso faz que ele tenha basicamente todas as fraquezas do insectoide, o que já dá uma grande desvantagem a ele sobre basicamente todos os outros alienígenas do Antitrix. Além também que nós temos que lembrar que o Mariposa já perdeu feio para os 4 braços. Ou seja, isso quer dizer que o Mariposa, de certa forma, não é o alienígena mais poderoso do Antitrix, estando aqui em 13º lugar. Em 12º lugar está o Espinhento. O Espinhento, ele sofre do mesmo poder que o Mariposa, ele é basicamente o Cipó Selvagem com outro design, mesmo ele possuindo uma grande força, já que ele afinal de contas conseguiu segurar 2 Ectoploids, que é a espécie do Tapinha, na verdade o Tapinha em si, multiplicado. O que nós temos que lembrar é que o Tapinha, quanto mais se multiplica, mais forte e pesado ele fica, a ponto de poder ficar mais denso que um buraco negro, já dá um grande feito a ele. Mas porém esse feito já é jogado no lixo, pois afinal de contas no mesmo episódio o Tapinha conseguiu tomar vantagem a ele, abusando dos seus tentáculos que ficam atrás das suas costas. Ou seja, ao todo, ele realmente não possui vantagens, além também que ele possui basicamente os mesmos poderes que o Cipó Selvagem, e também as mesmas fraquezas, o que dá ainda mais desvantagem a ele sobre os outros alienígenas do Antitrix. E bom, mas antes de ir para o próximo tópico, eu tenho que mencionar um fato curioso. No jogo Ben 10 Power Trip,
o espinhento possui os mesmos poderes que o choque rochoso, podendo manipular eletricidade. Se isso fosse contado, a gente até poderia colocar ele numa posição mais acima, pois afinal de contas vários alienígenas do Kevin são fracos contra a eletricidade. Mas, porém, nós temos que lembrar que Duncan Royal afirma que os jogos não são canon para o Multiverso Ben 10 por não possuírem um núcleo estável para fazerem parte do multiverso, ou seja, isso quer dizer que os feitos dos jogos não podem ser 100% contados para o canon, além também que é visível que essa função de eletricidade não é algo do canon, e sim algo colocado para que o espinhento seja um derivado do choque rochoso no jogo, já que não existe um choque rochoso no Antitrix, pelo menos transformado pelo Kevin ou por algum outro portador. Ou seja, isso faz que o espinhento não possua esses poderes elétricos, portanto, isso quer dizer que o espinhento não tem essa vantagem que ele poderia ter. O próximo da lista é o punho de cristal. O punho de cristal ele é basicamente um diamante com outro design, ou seja, mais uma vez sofrendo esse problema. A única diferença é que os seus cristais visivelmente podem ser mais poderosos de certa forma do que os do diamante, como por exemplo. Só que porém isso ainda não ajuda em nada, pois afinal de contas seus cristais ainda são inflamáveis, assim como o do diamante, são mais fáceis de quebrar, sendo facilmente quebráveis pelo Enormossauro. Além também dele ser fraco ao fogo, ou seja, isso faz com que o punho de cristal tenha desvantagem sobre alguns alienígenas do Antitrix, por exemplo o Enormoraptor e o Esquentado, mas ainda assim nós temos que lembrar que o punho de cristal até que possui de certa forma um bom ponto de força, apesar de ser só basicamente um diamante com outro design. O próximo aqui, estando em 10º lugar, é o Quadrisoco. Ele novamente sofre dos mesmos problemas que os outros alienígenas, que é o fato dele só ser um 4 braços com outro design, possuindo os mesmos poderes e fraquezas que o 4 braços, como por exemplo ser fraco ao fogo, ser fraco a calor, poder ser facilmente derrotado em lama, né, se o inimigo abusar de coisas que possam prender, e até mesmo ter sido derrotado pelo Mordida, ou seja, isso tudo dá uma grande desvantagem ao Quadrisoco, e pelo fato dele não possuir poderes adicionais, ele poderia ser facilmente derrotado por outros alienígenas do Kevin que teriam completa vantagem sobre ele. O próximo, estando em 9º lugar, é o Enormoraptor. O Enormoraptor, ele, diferente dos outros alienígenas mencionados até agora, não é um Enormossauro com outro design. Ele possui seus próprios poderes, como por exemplo, ele tem reflexos mais avançados que o Enormossauro por seu tamanho, já que ele não é maior ou do mesmo tamanho que o Enormossauro, ele é um pouquinho menor. Ele também pode soltar energia de sua boca, ou seja, isso dá de certa forma muita vantagem sobre ele, só que ele ainda é o mesmo caso que os outros, ele possui as mesmas fraquezas que o Enormossauro, ou seja, ele é fraco ao fogo, foi derrotado facilmente pelo Demolição e pelo Mordida, dois alienígenas que tiveram completa vantagem sobre o Enormossauro, e também o seu rabo, cuja pode ser uma desvantagem em luta se o inimigo abusar dele. Ou seja, isso pode ser uma certa desvantagem ao Enormoraptor, só que porém, a gente tem que lembrar que Duncan Royal já confirmou certa vez que o Enormossauro do reboot também pode crescer, assim como o do clássico. Ou seja, se o Enormoraptor por um acaso tiver essa habilidade, isso já dá uma grande vantagem a ele sobre alienígenas como por exemplo o Quadrisoco, já que como confirmado por Matt Wayne, os Vaxasaurianos crescidos são mais fortes que os Tetramentes. Agora, em 8º lugar, está o Vírus. O Vírus, sem dúvida, é um dos alienígenas que possui mais potencial entre todos os alienígenas do Kevin, pois ele não é um Ultra T com outro design, ele possui feitos muito marcantes, como por exemplo, ter transformado a Terra inteira em Galvan B 2.0. Ele também pode deixar uma parcela sua em uma máquina que ele já infectou, o que ele fez com o Glitch. E por falar no Glitch, ele ainda pode se fundir com coisa que já está fundida por outro Megamorfo galvânico, e ainda corromper o controle do Megamorfo galvânico, o que já dá um grande efeito a ele. E bom, a gente não sabe se o vírus pode disparar laser pelo seu olho, pois no jogo de Ben 10 o Ultra T dispara laser pelo seu olho, mas porém Duncan Royal afirma que o Ultra T do reboot não pode disparar laser pelo olho, e considerando que os jogos não são canon para o Multiverso Ben 10, realmente o Ultra T não pode disparar laser pelo olho, o que quer dizer que o vírus não pode disparar laser pelo olho, mas ainda fica questionável se ele pode ou não. Além, é claro, do vírus também poder respirar no espaço. Mas bem, ainda temos que lembrar que ele possui as mesmas fraquezas que o Ultra T, como por exemplo ser vulnerável ao fogo e ter uma resistência limitada, o que pode de certa forma fazer que ele tenha desvantagem sobre os outros alienígenas do Antitrix, mas ainda assim não desmerece o seu poder grandioso. O próximo aqui, estando em 7º lugar, é o Rush.
Rush, ele diferente dos outros, não é um XRL8 com outro design. Ele possui poderes próprios, como por exemplo, ele demonstrou uma velocidade maior que o XRL8, podendo fazer ilusões ao redor do bala de canhão, apesar dele sofrer de algumas fraquezas bem similares ao do XRL8, como por exemplo uma velocidade limitada, tendo se cansado a chegar a certo ponto lá em Caminho Torturoso parte 1. Além, é claro, das fraquezas do XRL8, como por exemplo ser fraco ao fogo, poder ser facilmente derrotado se o inimigo usar uma atmosfera escorregadia, e além, é claro, da sua cauda, cuja pode ser uma desvantagem em luta. Ou seja, o Rush tem suas vantagens, mas porém também possui suas desvantagens. Em sexto lugar está um alienígena que realmente foi um dos alienígenas que mais mostraram feitos em todos os alienígenas do Kevin, mas porém que ainda assim não é tão poderoso quanto parece, que é o Matéria Negra. O Matéria Negra, mesmo sendo um alienígena realmente bem poderoso, tendo uma flexibilidade realmente surpreendente, tendo conseguido derrotar um Tetramind e podendo fazer cristais usando fogo, ele ainda assim possui suas fraquezas. Por exemplo, ele é fraco ao fogo, o que é de certa forma irônico, pois ele pode gerar um tipo de chama não inflamável da sua mão para criar cristais. E também ele tem os seus cristais podem ser facilmente quebráveis, sendo quebráveis por Tetramendes e até mesmo Vaxasaurianos e outras espécies. Ou seja, isso dá uma grande desvantagem à Matéria Negra, pois adiantar de que tu fazer cristal para prender outros seres, se esse cristal pode ser facilmente quebrável. Ou seja, o Matéria Negra é tipo, basicamente, ele tem os cristais do diamante, só que por isso os cristais são fracos. Isso é só um exemplo, ele não realmente tem os cristais do diamante não. Ou seja, isso significa que o Matéria Negra tem suas vantagens, mas também possui suas desvantagens, e a sua fraqueza ao fogo é um grande exemplo. Em quinto lugar está o Esquentado. O Esquentado está nessa posição, pois ele possui a grande vantagem sobre os outros alienígenas, pois todos os outros mencionados até agora possuem fraqueza ao fogo. Ele só não possui vantagem sobre os próximos, porque eles não são fracos ao fogo. Mas enfim, o Esquentado, além disso, ele possui um poder de fogo ainda maior que o Chama, algo que é extremamente deixado implícito na série. A única fraqueza que ele possui, além das do Chama, por exemplo, ter seu fogo apagado, é que ele pode ter seu fogo controlado por Gosma Leptoterrânea, mas isso ainda assim não dá uma vantagem do Mariposa sobre ele, por exemplo. O Mariposa ainda assim poderia ser facilmente derrotado pelo Esquentado, pois o Mariposa não é imune a fogo. Ou seja, ao todo o Esquentado possui uma grande vantagem sobre todos os mencionados até agora, mas pelo seu poder de fogo. Em quarto lugar está o Contracorrente. O Contracorrente ele é basicamente o enxurrada contra o design e com um poder de água de certa forma mais controlável. Afinal de contas ele possui uma água diferente, meio que é tipo como se fosse um tipo de água de esgoto, de pântano, enfim, essa coisa verde aí. E além que ele possui os mesmos poderes do enxurrada, o que dá uma grande vantagem a ele. Por exemplo, ele possui uma resistência maior, ele também pode fazer água nos seus 3 estágios líquidos, no caso sólido, líquido e gasoso. Ou seja, isso dá uma grande vantagem a ele, especialmente sobre o Esquentado, né? Só que porém ele também possui as mesmas fraquezas que o enxurrada, que no caso é uma resistência limitada e também estamina muito fraca, né? Se ele gastar muito da sua estamina, ele pode ficar cansado bem rápido. Em terceiro lugar está o Demolição. O Demolição é muito mais do que só um bala de canhão contra o design. Por mais que à primeira vista pareça isso, ele também possui muitos poderes próprios. Por exemplo, ele possui uma resistência maior do que o bala de canhão. Ele é imune a feixes elétricos, coisa que o bala de canhão não demonstra, já que ele é fraco à eletricidade, além de também possuir um poder de demolição ainda maior pelos seus espinhos, e além que seus espinhos também dariam muita vantagem a ele em luta, pois afinal de contas ele poderia espetar um inimigo com seus espinhos. Ou seja, o demolição realmente é bem poderoso, além é claro de ter um feito de força que é demonstrar quando ele conseguiu levantar um humano, no caso o Ben, como se fosse nada. Ou seja, o Demolição é realmente muito poderoso. As suas únicas fraquezas serão basicamente as mesmas do bala de canhão, que no caso seria uma resistência limitada, que no caso seria uma durabilidade de certa forma limitada, e o fato que se ele estiver presente em uma atmosfera escorregadia, a sua forma esférica poderia o atrapalhá-lo bastante. Em segundo lugar está o Mordida. O Mordida ele é o alien que tem mais vantagens sobre todos, não só pelos seus feitos de força, conseguindo derrotar um Tetramind e um Vaxasauriano,
pois ele é o único aqui que não tem um alter ego no Omnitrix. Tipo, ele não possui algum alienígena para mostrar suas fraquezas, pois afinal de contas ele não é um apoplexiano, que nem o Rat. Ele é uma outra espécie não apresentada em tela, ou seja, ele possui muita vantagem. Além, é claro que a sua única fraqueza realmente é mais a sua personalidade irada, que nem a do Rat, né, que poderia muito bem tirá-lo ele de foco da luta. Mas ele ao todo possui muita vantagem sobre os alienígenas, pois ele pode fazer dentes de prata, fazer escudos nos seus braços, além de possuir uma força enorme, tendo conseguido derrotar aí um Tetramente. Ou seja, o Mordido ao todo é o segundo alienígena mais poderoso do Antitrix. E em primeiro lugar, inquestionalmente, está o Alien V. Tá, muitos questionariam essa posição do Alien V, pois afinal de contas o Alien V acabou sendo derrotado pelo Gigante. Mas porém a gente não pode subestimar o Alien V por isso, pois nós temos que lembrar que o Gigante está sim entre os top 10 alienígenas mais poderosos do Omnitrix, pois ele demonstrou feitos muito poderosos, além de também ter sua velocidade, cuja ele é muito rápido, podendo ultrapassar a velocidade da luz, além é claro do seu raio, cuja superou um raio que conseguiu destruir Plutão e que tinha o objetivo de destruir a Terra. Ou seja, o Gigante é realmente muito poderoso. Então só por causa disso não devemos subestimar o Alien V. Além que a gente tem que lembrar que o Alien V é literalmente o DNA de um sapo celestial fundido com um Chimera Swine Genes. Que ok, ele não é mais poderoso que um sapo celestial por isso, já que como confirmado pelo Duncan, as fusões com sapos celestiais não são mais poderosas que um sapo celestial puro, por não serem, né, um sapo celestial completo. Mas porém, ainda assim o Alien V não é subestimável, já que ele conseguiu derrotar o Punho de Cristal e o Enormossauro Omnitrix, ou seja, ele teve vantagem sobre um Crystal Sap híbrido mutante e contra um Vaxasauriano revestido com a armadura Omni-Orbital, ou seja, isso quer dizer que o Alien V realmente é muito poderoso, além que depois da luta entre os dois ele saiu sem nenhum arranhão. Tanto que o único alienígena que teve que derrotá-lo é um alienígena que tem uma força ainda maior, que é o Gigante. E literalmente nenhum alienígena do Kevin demonstra ter um nível de poder que chegue perto do Gigante. Portanto, o Alien V é sem dúvidas o alienígena mais poderoso do Antitrix ao todo. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga mais vídeos aí do mais fraco para o mais forte, das próximas categorias de alienígenas, comenta aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, valeus e fui!